Abra comigo a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá, cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: Podem ir. Então um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Esse texto é maravilhoso para nos trazer ensinamentos que podem mudar a nossa vida. Nessa situação, nós temos aqui o profeta Eliseu, o grande profeta Eliseu, que assumiu o lugar de Elias. Eliseu tinha uma escola de profetas, uma escola onde muitos jovens aprendiam com ele sobre como ser um grande homem de Deus. E esses jovens, esses discípulos, esses alunos da grande escola de profetas, eles nos ensinam uma coisa importante: não estacione sem antes Deus mandar. Por que eu digo isso? Eles estavam aprendendo, eles estavam se reunindo num lugar que havia ficado pequeno para eles. Eles poderiam ficar acomodados e ir se apertando ali e continuar daquele jeito, porque isso é o tipo de pessoa que mais tem na vida. Gente que se acostuma com aquele pouquinho que a vida lhe ofereceu e ele passa a vida toda vivendo uma vida apertada de privações, de dificuldades. E às vezes até culpa a Deus pela sua má sorte, dizendo: Ah, isso é o desejo de Deus, Deus quis que eu fosse assim. Ei, acorda. Se você é uma pessoa assim, deixa eu dizer para você: o desejo de Deus é que você avance. O desejo de Deus é que você cresça. O desejo de Deus é que você possa glorificar a Ele, usando o máximo daquilo que Ele colocou em você, da capacidade que Ele te deu. Não estacione na vida sem que antes Deus mande. Se Deus falar, fica quietinho, não saia daí, aí tudo bem. Mas enquanto Deus te dá ânimo, vigor, capacidade, explore ao máximo aquilo que você tem, porque esse é o desejo de Deus. Os discípulos perceberam que aquele lugar era pequeno, então resolveram ampliar. Só que, quando eles decidem ir para uma certa região buscar o material necessário para que eles pudessem fazer um alojamento maior, eles estão indo, mas tem um no meio deles que conhece um princípio muito importante e ele não deixa de aplicar esse princípio, que é conceder honra a quem merece honra. E é se cercar de gente experiente. Veja que enquanto eles estão saindo, Eliseu já deu liberação para eles. Eliseu já disse: podem ir. Um deles perguntou: Não gostarias de ir com os teus servos? Olha só que interessante. Sabe o que é isso? São pessoas que não abandonam os velhos princípios, como dar honra, dar ouvido aos mais experientes. Se tem uma coisa que nos derruba facilmente, é o fato de nós, muito rapidamente, abandonarmos esses princípios. Muitas pessoas hoje, com a facilidade de perguntar tudo ao Google, Qualquer coisa que você quer saber, você digita lá no Google e você tem as respostas. Muitas pessoas, com a facilidade da internet, da tecnologia, estão abandonando o conselho dos sábios experientes, bons homens e mulheres que já experimentaram a vida na prática, que já estão com o rosto marcado e que
tem muita sabedoria para nos passar. Mas às vezes a gente abandona facilmente os nossos velhos, os nossos idosos. A gente não tem muita paciência com eles, não é? E isso é algo que pode nos tirar a grande oportunidade de aprender com gente que realmente sabe, gente que viveu, gente que pode dizer como que é a vida na prática. Pense nisso. O conselho dos mais experientes pode nos ajudar a nos livrar de muitas, mas muitas ciladas que a vida nos coloca. Tenha o cuidado de usar bem aquilo que lhe foi emprestado. Tá lá o rapaz cortando, as árvores, de repente o machado cai na água e ele grita: "Ah, meu senhor, era emprestado." Aqui nós temos também um ensinamento. Nós temos algumas coisas em nós que nos foram emprestadas. E eu vou falar uma delas: os dons. Deus concedeu dons aos homens. Deus concedeu dons a você. E eu te faço uma pergunta: como você está cuidando disso que lhe foi emprestado? Você está usando esses dons para a glória de Deus? Se você está, ótimo. Glória a Deus. Que bom que você está usando aquilo que Deus te deu. Se você não está, que tal começar hoje? Que tal usar esses dons para abençoar vidas? Todos nós temos dons, uns diferentes dos outros. Descubra os seus dons e aplique-os para a honra e glória do Senhor. E é interessante que na igreja de Deus, às vezes a gente vê pessoas brigando para fazer uma coisa ou fazer outra, e às vezes está brigando para fazer uma coisa que Deus nem chamou ela para fazer. Sabia disso? Tem pessoas que têm aquela loucura para estar no altar. A pessoa quer cantar, não tem a menor prática, não tem uma boa voz, não tem afinação, não tem um menor jeito, mas ela quer cantar. E às vezes não foi para isso que Deus chamou essa pessoa. Às vezes Deus chamou essa pessoa para abraçar. O lugar dela é ficar lá na frente, na entrada da igreja, abraçando pessoas que chegam. E aquele abraço dela vai acolher as pessoas, vai prepará-las para ouvir a palavra, e essa pessoa vai ter uma transformação de vida. Mas às vezes a frente da igreja está vazia porque tem muita gente que quer ficar lá no altar, mesmo sem ter sido chamado para estar lá. Tem pessoas que têm o dom de preparar alimentos maravilhosos. Já viu a história daquela senhora que não canta, não prega, mas frita uma coxinha que fica divina? Todo mundo experimenta e gosta. Pois é, Deus emprestou para ela o dom de ter uma culinária perfeita, de ter uma boa mão para fazer coisas que vão, sem dúvida nenhuma, também glorificar a Deus. Descubra o seu dom, use-o, tá? Porque ele foi emprestado, você tem que cuidar dele, tá bom? Saiba uma coisa muito importante: aonde há um bom homem ou uma boa mulher de Deus, o impossível acontece. Mesmo que tudo tenha sido perdido, como nessa situação que o machado caiu na água, como fazer com um ferro daquele que cai na água? Vai direto para o fundo. Mas aonde tem um bom homem, uma boa mulher de Deus, o impossível acontece. Deus pode nos enviar um milagre por meio dos seus servos. Então, que nós possamos nos cercar de pessoas assim. O profeta Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou na água e o machado flutuou, para mostrar que nada é impossível para aquele que crê. Se você está numa encruzilhada, se você está num lugar de difícil acesso, se você está levando uma situação que precisa de uma mudança, saiba que desde que você esteja perto de uma pessoa de Deus, ainda que você não consiga orar, ainda que você não tenha forças, Deus pode te visitar e operar um milagre na sua vida. E que isso sirva de exemplo, que isso sirva de encorajamento para você e para todos aqueles que me ouvem agora. Querido Deus, Pai de bondade, graça e misericórdia, eu quero fazer esta oração apoiado, amparado na Tua palavra que diz, conforme escreveu o profeta Isaías no seu livro, no capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá?
Deus bondoso, misericordioso, eu coloco agora a minha e a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo agora, que elas possam nesse momento se conectar com o céu, se conectar com o seu Espírito Santo, e que esse Espírito maravilhoso, consolador, ajudador, possa trazer à memória dela todos os grandes feitos que o Senhor já realizou, e que assim ela possa ter a sua esperança renovada, as suas forças revigoradas, e que ela possa crer que Tu és poderoso para nos entregar a vitória quando é da Tua vontade. Então, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, visite os corações, visite os lares, os lugares aonde há pessoas desanimadas, enfraquecidas, entristecidas, angustiadas, que já não tem mais esperança, que já não acredita mais ser possível. Que o Senhor possa passar uma borracha em todos esses pensamentos de desânimo, de derrota e de fracasso, e que o Senhor possa trazer novos pensamentos, pensamentos de conquista, pensamentos de vitória, pensamentos que vêm do alto, que vêm do Senhor Deus poderoso e santo, que nunca perdeu uma só batalha e que é capaz de decretar a vitória na vida daqueles que Ele ama. E a Tua palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós conhecemos a Tua vontade, ó Pai, e sabemos que o Senhor tem os melhores e mais altos pensamentos para cada pessoa na terra. O Teu desejo é que tudo nos vá bem e que nós possamos ter aquilo de que precisamos, sem ter que nos humilharmos, sem ter que ficar numa situação de penúria. Ó Deus, então estenda a Tua mão, abra os caminhos e traga ânimo para cada pessoa, e que assim nós possamos marchar triunfantes, louvando e glorificando o nome santo de Jesus, e assim ter vitória e sermos mais do que vencedores. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.